Olá, eu sou a Cláudia Jardim e começa agora mais um Pauta Pública. E o episódio de hoje vai ter um formato especial. A colunista, editora de clima aqui na Pública e uma das apresentadoras do podcast Bom Dia Fim do Mundo, a Giovana Girardi, foi para Brasília no dia 6 de fevereiro conversar com a ministra do Meio Ambiente e Mudanças do Clima, Marina Silva. E esse encontro aconteceu na véspera do aniversário da ministra. Não cabe ninguém querer ficar velha, só a senhora mesmo. Eu digo, pois é, mas eu fui criada pela minha avó numa casa cheia de pessoas de idade, né? Mas o assunto, como você deve imaginar, não é sobre envelhecimento, né, Giovana? Oi, Jardim. Oi, pessoal do Pauta Pública. Pois é, a conversa com a ministra Marina Silva era sobre questões bem urgentes. A gente aproveitou o marco da morte da freira e ambientalista Dorothy Stang, há 20 anos, mas também falamos de desmatamento, de clima e, claro, de Petrobras e petróleo. E a partir disso, da luta da missionária Dorothy Stang, a gente foi entrando na questão do desmatamento, no aumento das queimadas, até chegar à questão que é o elefante na sala. Como eu sempre falo, tanto no Bom Dia Fim do Mundo, quanto nas minhas colunas aqui na Pública, não tem como conter o aquecimento do planeta sem reduzir o uso de combustíveis fósseis. Os impactos das mudanças climáticas já fazem parte do nosso cotidiano. Não são mais só cientistas desesperados tentando explicar o que significa um planeta 1,5 graus mais quente. A gente já sente na pele, com as chuvas e secas cada vez mais intensas e o calor cada vez mais insuportável. Mas para a gente ter alguma chance de conter essa situação, o mundo inteiro tem de agir junto para fazer a tão necessária transição energética. E é aí que entram as conferências do clima e especialmente a COP30, que vai ser realizada no Brasil no fim do ano. Em 2025, Belém do Pará será a sede da COP30. Nada mais justo do que fazer uma COP na Amazônia para eles descobrirem de verdade o que é a Amazônia. E bem no meio dessa discussão sobre a necessidade de mudar nossa matriz energética, o presidente Lula disse que quer explorar a foz do Amazonas para extração de petróleo, apesar dos riscos que tudo isso envolve, inclusive do temido ponto de não retorno na Amazônia. Ponto de não retorno quer dizer isso aí mesmo que parece ser. O ponto em que não vai dar mais para salvar a Amazônia, mesmo se a gente fizesse tudo certinho. E sabemos que estamos bem longe disso, né? Alguns estudos publicados na revista científica Nature Climate Change apontam que o planeta pode ter entrado na era de aquecimento acima de 1,5 graus Celsius, ou seja, já teria ultrapassado o limite determinado no Acordo de Paris. E é com essa pressão ampliada pela decisão de Donald Trump de tirar os Estados Unidos do Acordo de Paris e com essas contradições e expectativas sobre a mesa que o Brasil vai sediar a COP30 no final do ano em Belém do Pará. Então, eu deixo vocês nessa conversa da Giovana Girardi com a ministra Marina Silva. Ministra, eu pedi a entrevista usando aí como mote o fato de que semana que vem completam 20 anos do assassinato de Irmã Dorothy, que a senhora estava vivenciando começo do primeiro governo Lula, quase, né? Ali, terceiro já, né? A Irmã Dorothy, o assassinato dela se dá no contexto da implementação das políticas públicas de combate ao desmatamento. Não é que as políticas de combate ao desmatamento foram feitas depois do assassinato. O assassinato se dá como uma represária ao trabalho que ela fazia historicamente e como uma represália ao que o governo começou a fazer. Dorothy era americana com cidadania brasileira e tinha 73 anos. Ela foi morta com 6 tiros a queima-roupa numa emboscada na estrada rural de Anapu, a cerca de 700 quilômetros de Belém, no Pará. A missionária atuava na luta por regularização de terras para famílias de trabalhadores rurais e também no combate à violência das invasões de grileiros, madeireiros e fazendeiros. Inclusive, criando as unidades de conservação e as reservas extrativistas. No caso ali, as reservas extrativistas daquela região da Terra do Meio. E quando ela foi assassinada, eu estava lá no dia da Assembleia, foi no dia da Assembleia da criação da Resex Verde para Sempre. Resex é uma reserva extrativista, ou seja, é uma área de floresta protegida por lei. Um assentamento cedido a populações tradicionais que se mantém por meio do extrativismo da coleta de frutos da mata, borracha, óleos, sementes.
Eu tinha me encontrado com a irmã Dorothy aqui em Brasília, uns dias antes, e eu insisti muito para que ela fosse para a assembleia que ia ter para decidir a criação da Resex. E todo mundo insistiu para ela ir, e ela não foi. Quando eu fui para a assembleia, lá em Porto de Mós, eu fui dentro de um sistema de ameaças ali, de muita tensão. Tanto é que estava a Polícia Federal comigo, estava com colete à prova de bala, os policiais levaram um guarda-chuva, eu nunca nem tinha visto esses apetrechos, né? Tinha um guarda-chuva à prova de bala, tinha tudo coisa que disfarçava, né? Mas era a prova de bala, uma pasta, um negócio lá. E eu, dentro da Assembleia, estava um clima muito tenso, porque os supostos fazendeiros ou os que faziam exploração ilegal de madeira dentro da área da Resex, eles tinham mobilizado pessoas, aliciado pessoas para ir para dentro da Assembleia, para votar contra a criação da Resex e também para intimidar as pessoas que levantassem o braço para votar a favor. Ganhou a proposta e, não sei se foi 5, 10 minutos depois, o Globalsat, naquela época, né, aquele telefone Globalsat do Greenpeace, tocou e o Paulo Adário atendeu e ele foi lá em cima do palanque e falou: a irmã Dorothy acaba de ser assassinada. Aí, na mesma hora, eu pedi para que a gente saísse de lá, pegássemos o helicóptero, que era até na época aquele helicóptero Pantera do Exército e tal, e fôssemos para o município de Anapu, que era onde ela morava, no município. Tinha uma casinha, mas tinha também o lote dela lá onde ela estava fazendo do PDS. Eu lembro que quando eu estava indo, me veio uma intuição. Esse caso não pode ficar na mão da polícia estadual, porque tem muita gente imbricada e envolvida. Aí eu perguntei para o delegado que estava comigo, falei para ele, vocês precisam entrar no caso. Aí ele falou, nós não podemos porque é competência do Estado. Aí eu digo, mas não tem nada que se possa fazer? Ele disse, só se eu receber uma ordem expressa do presidente da República. Aí, na mesma hora, eu peguei o telefone do Paulo Adário, antes de entrar no helicóptero, liguei para o Amorim. Eu disse, eu preciso falar com o presidente Lula com a máxima urgência. Ele falou, não pode porque ele está aqui na mesa, vai falar, é a reunião dos presidentes. Eu digo, eu preciso falar com ele, é muito grave. Ele disse, eu vou passar o telefone para ele, para ver o que dá para a gente fazer aqui. E o Lula atendeu, e eu falei muito rapidamente, como às vezes eu falo coisas com ele, e ele pega muito rápido. Eu falei para ele, acabaram de assassinar a irmã Dorothy, é uma freira, com uma trajetória muito parecida com tudo que aconteceu com o Chico Mendes, e nós não podemos deixar isso na mão da Polícia do Estado. Errado hoje de manhã em Chapuri, interior do Acre, o ecologista e líder sindicalista Chico Mendes. Ele foi assassinado com um tiro de escopeta no quintal da casa dele na noite de quinta-feira. Chico Mendes era presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Chapuri. Preciso que a Polícia Federal entre no caso e ele disse que só pode fazer isso se tiver uma ordem direta do senhor. Aí ele disse, então passa o telefone para ele que eu vou já falar. Aí eu passei o telefone e ele disse, você entra no caso. Na mesma hora, nós pegamos o helicóptero, fui com os policiais, descemos em Anapu e eles foram para lá, para o assentamento. Eu fiquei lá na casinha da irmã Dorothy, com as pessoas, amigos e a comunidade. E quando eles voltaram, né, o carro, uma picape, já era noite. E aí, quando o carro entrou na cidade, que chegou na frente da casinha, aí eu ouvi um foguetório, era assim, fogos para tudo quanto é lado. E eu fui até a picape e vi uma cena assim que era, assim, era
que ela estava no carro, no chão do carro, uma perna para lá, outra para cá, e aquele foguetório, né? Aí eu dormi lá, no outro dia eu vim para cá e aí foi fazer um conjunto de reuniões com a Polícia Federal, com o presidente, com o Gusquem, com o pessoal das Forças Armadas. E aí o presidente Lula deu uma ordem expressa para que fossem mais ou menos cerca de 2.000 homens mobilizados para conter a barbárie lá na região. Foi uma clara represária, né? O Chico Mendes morreu num ambiente de enfrentamento e da ausência de políticas públicas. A irmã Dória morreu numa situação de represália e de enfrentamento à luta histórica das comunidades dela própria e do início da implementação de políticas públicas referenciadas no legado do Chico Mendes. Então, para mim, tudo aquilo foi muito, muito forte. E aí, todo o trabalho que foi feito, né? Havia uma tentativa de intimidar, mas ele não recuou um milímetro. Acabou tendo efeito contrário, justamente, né? Eu me lembro que era isso, né? O PPCDAN já vinha sendo estruturado, articulado desde que vocês assumiram, com mais força ali a partir de 2004, né? Ele foi formulado em 2003 e passou a ser implementado no início de 2004. Isso. PPCDAN é Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal. Isso. E até... Ainda no ano de 2004 a gente tem aquele desmatamento muito alto, né? Tinha algumas dificuldades ali, o plano vinha sendo implementado, mas tinha algumas resistências, né? É que o plano demorou mais de um ano até que ficou de pé, porque ele é algo inédito e foi feito não para ser um anúncio pirotécnico, mas é algo estruturante, como é característico da nossa gestão. A gente sempre preferiu pagar o preço inicial de todos ficarem cobrando alguma coisa pirotécnica de imediato, mas isso não resolve os problemas. O que resolve os problemas são políticas públicas bem desenhadas, bem implementadas e com instituições que vão sendo fortalecidas para poder dar conta das políticas. E planos que sejam dinâmicos, nesse caso, porque eles têm que ser ajustados ao longo do processo. Em 2004, o plano foi anunciado, aí começou a ser implementado, mas você ainda pega tudo que vinha de 2003. E, a partir daí, nós tivemos um plano que dá frutos até hoje. Porque a gente chegou a ter uma queda do desmatamento de 83% durante quase uma década, de uma combinação de ação de comando e controle, de ordenamento territorial e fundiário, aonde a criação de unidades de conservação, que foram mais de 25 milhões durante a nossa gestão, naquele período, né? No país, mas sobretudo na Amazônia, na frente da expansão predatória, criando ali uma muralha com essas unidades de conservação, fez essa diferença. E hoje, né, quando a gente reassumiu com tudo totalmente desestruturado, novamente, sempre ouvi, agora é mais difícil, agora não é a mesma coisa de 2004, mas nós sabíamos que tínhamos um know-how e tínhamos uma ciência de gestão pública que nos ensinou a fazer a política com base em evidência. Lá atrás foi a versão 1.0, nós já estamos na versão 1.6 do PPCDAN, porque às vezes ele é ajustado 2 vezes por ano. E, ministra, um dos pontos que estava ali desde 2004 e continua, né, nessa versão 1.6 do PPCDAN é essa dificuldade, é a necessidade de trazer alternativas econômicas, né, para fortalecer o desenvolvimento sustentável da região. 20 anos depois, ministra, desse momento, né, e à luz desses desafios atuais, quanto que a senhora acha que essa questão das alternativas econômicas continua sendo a maior dificuldade para evitar uma retomada do desmatamento? As dificuldades para continuar reduzindo o desmatamento e chegarmos ao desmatamento zero em 2030 são de natureza variada.
Você tem que continuar mantendo as ações de comando e controle para que não haja nenhum retorno da criminalidade. Você tem que criar instrumentos econômicos para poder incentivar as atividades produtivas sustentáveis. E você tem que ir fazendo, novos marcos regulatórios para poder dar suporte legal a essas novas atividades, inclusive instrumentos creditícios de assistência técnica, novas modalidades de criação de unidades de conservação, que inclusive está em curso para destinação daqueles 50 milhões de hectares de área não destinada. O Ministério do Meio Ambiente, ICMBio e o INCRA já estão fazendo a destinação dos primeiros 5 milhões dessas áreas para comunidades locais, que não se enquadram nem nas reservas extrativistas, nem nos assentamentos extrativistas, mas que terão a titularidade para o usufruto dessas áreas. E a mudança do modelo de desenvolvimento da região, de disputar aquilo que legalmente as pessoas poderiam usar com atividades que não seja mais de conversão de floresta. Aí vem o programa União com o Município, com mais de 700 milhões, a maior parte desses recursos do Fundo Amazônia, e ampliando outras frentes, como, por exemplo, a implementação do Bolsa Verde, que é uma espécie de pagamento por serviço ambiental. Partimos do zero, porque o programa foi totalmente suspenso na época do governo Bolsonaro. E queremos atingir as 100 mil famílias de extrativistas, que é o nosso objetivo. Ministra, a gente acaba de ter a posse dos novos presidentes da Câmara e do Senado, que tanto Hugo Mota quanto Davi Alcolumbre não são pessoas particularmente afinadas com as pautas ambientais, como também não eram os presidentes anteriores, Ambos já votaram contra essa agenda ambiental várias vezes. Como que a senhora está imaginando essa relação daqui para frente? Com aquilo que eu mais prezo, até porque fui senadora durante 16 anos, vereadora, deputada estadual. O diálogo. E acho que foi o diálogo vindo de diversas frentes que fez com que tivéssemos conseguido evitar que algumas dessas agendas bombas na área ambiental prosperassem no Congresso e que conseguíssemos aprovar projetos importantes de lei e emendas à Constituição relevantes para a agenda ambiental. E não vai ser diferente. É o diálogo. Pude observar no discurso dos dois presidentes que eles estão inteiramente abertos ao diálogo, e numa democracia nada se consegue que não seja pelo argumento e pelo convencimento. Ministra, eu queria voltar um pouquinho na questão do desmatamento. De fato, desde que a senhora assumiu, o desmatamento caiu muito, mas a degradação disparou na Amazônia no ano passado, em decorrência justamente das queimadas. Primeiro, eu queria entender um pouco, quais que são as lições que o governo aprendeu com base nesses incêndios todos, o que vai mudar daqui para frente, e se realmente tem esse risco do PRODES subir. Bem, primeiro, todas as nossas gestões, elas se caracterizam por formulação de política pública com base em evidência. Fomos nós que, há 20 anos atrás, tomamos a decisão de propor para o centro de governo que os dados do desmatamento fossem abertos. Imagine fazer isso com desmatamento. Isso é transparência, é fazer política pública com ética pública. E eu sempre dizia que é preciso que a gente crie constrangimentos éticos para nós mesmos. E a transparência cria esses constrangimentos éticos. Agora não é diferente. Nós é que pedimos ao INPE que agora focasse a questão da degradação por incêndio. E pela primeira vez nós já estamos identificando que as queimadas em função, digamos, que aconteciam em função de desmatamento ou em áreas desmatadas, estão sendo superadas por queimadas em área com floresta. A primeira aprendizagem disso é que a transparência e a ciência ajudam a formular as políticas da forma correta. A segunda é que a ciência vem alertando que a mudança do clima, o ultrapassar 1,5 de temperatura, pode levar a Amazônia para um processo de savanização. E esses dados, a serem confirmados pela ciência, obviamente, já indicam que incêndios na ordem de 37% em floresta pode ser um indicador de que a floresta está perdendo
muito rapidamente umidade. E aí, isso tem que ser uma combinação de não uso do fogo, de combate e punição aos incêndios criminosos, já que os incêndios não são em função de fenômenos naturais, e sim pela ação humana, e ao mesmo tempo continuar com a agenda de mitigação e adaptação, que é o que vai fazer a diferença. E desde o início da transição, nós trabalhamos já pensando esses cenários. Não é por acaso que a gente, mesmo entrando com o Ministério totalmente destruído, tendo saído daqui deixando 1.700 fiscais, voltando com apenas 700 fiscais, onde mais de 200 estavam próximos de se aposentar, sem condição de ir para campo, nós conseguimos dar muitas respostas. Não por acaso, o ano passado, mesmo com uma antecipação de mais de 2 meses nos incêndios, como costumeiramente eram previstos, nós conseguimos estar na frente no Pantanal, na Amazônia, em várias regiões, para além daquilo que é a responsabilidade do governo federal, assumindo inclusive a liderança do processo, como foi o caso do Pantanal. E não por acaso essa redução do desmatamento, porque você imagine, se não tivesse havido redução de desmatamento, a situação poderia ser incomparavelmente pior, porque você junta aumento de desmatamento, como vinha no governo anterior, você junta criminalidade proposital de fazer os incêndios, você junta temperatura alta, baixa umidade, ventos de até 70 km por hora, no caso no Pantanal, e você vai ter uma química altamente difícil de ser enfrentada. Então, o que isso nos diz? As leis não podem ser flexibilizadas, precisam ser cada vez mais implementadas. As dinâmicas de punição têm que ser acompanhadas também de dinâmicas de incentivos econômicos para que as pessoas possam mudar suas práticas, né, tradicionais em relação ao próprio manejo do fogo, que historicamente acontecia. Mas há essa preocupação de que essas florestas em pé que foram queimadas, elas podem ter sido tão degradadas que isso acabe se convertendo numa área desmatada. Isso que está se analisando no PRODES. O INPE está avaliando para fazer essa decantação de que quando recorrentemente uma área pega fogo, ela passa a ser considerada desmatamento. E aí o que você vai ter? Desmatamento por corte raso e desmatamento por fogo. Mas tem uma complexidade no desmatamento por fogo. Porque o desmatamento por corte raso, ele não acontece em algumas horas, em alguns minutos. Você tem maior tempo para frear o desmatamento quando você recebe os alertas do DT. Um fogo, até que pelos os sistemas de monitoramento que nós temos do INPE, quando você tem esses alertas, até que eles possam ser processados, já levou pelo menos 1 hora e 40 minutos. Até que as equipes possam chegar, você já tem o que era um foco de calor pode virar um incêndio. E diferentemente da derrubada, que você pode identificar o agente da derrubada, o agente do foco de calor é muito mais difícil. Mesmo assim, nós temos cerca de mais de 200 inquéritos abertos, né, com algumas pessoas já sendo processadas, e vamos intensificar cada vez mais essa base de inteligência para que os criminosos que podem ser identificados possam ser rigorosamente punidos. Quer dizer, a situação na Amazônia está mais complexa, a floresta está mais frágil. Isso pode vir a comprometer, né, ou dificultar a nossa meta de zerar o desmatamento até 2030? Olha, a meta de zerar o desmatamento até 2030, isso faz com que a gente se sinta mais desafiado. E como eu disse, fazer política pública com base em evidência, não ser negacionista em relação aos fatores que estão em jogo, mas trabalhar para controlá-los. Obviamente que as grandes irregularidades ambientais, se elas são alteradas no nível de comprometimento tal, aí acho que o bom senso diz que isso já não é mais uma questão de controle. Embora tenha sido por ação humana, foge às possibilidades de você reverter em curto prazo determinados fenômenos. A mudança da temperatura, eu ouvi num painel lá em Davos, né, que se a gente fizer 100% dever de casa agora, ainda levará de 30 a 40 anos
para poder fazer a diferença, para a temperatura e para os fenômenos que já foram desencadeados, né? Então, é nesse contexto que nós estamos trabalhando. E no governo do presidente Lula, nosso esforço todo é para que, ao chegar a 2026, nós temos um coeficiente em termos de redução de desmatamento que diga, se continuar essa trajetória, chegaremos em 2030 com desmatamento zero. Mas há que combinar as ações de comando e controle com ações de desenvolvimento sustentável. Porque, segundo a legislação, uma parte disso não tem nem o que conversar, que é a criminalidade, mas uma outra parte é preciso disputar o modelo. Porque não precisa mais derrubar para ter prosperidade agrícola, não precisa mais derrubar para ter prosperidade econômica. Muito pelo contrário, a prosperidade daqui para frente vai depender da manutenção da floresta, da manutenção da biodiversidade, do regime hidrológico do país, que está muito relacionado às florestas, seja a floresta amazônica, ao cerrado, a Mata Atlântica, a Caatinga e ao próprio Pampa. Ministra, falando justamente nessas dificuldades globais, acho que não tem como não falar do elefante na sala, né, ministra? A questão da Foz do Amazonas. Nós queremos o petróleo, porque ele ainda vai existir muito tempo. Nós temos que utilizar o petróleo para que a gente possa fazer a nossa transição energética, que vai precisar de muito dinheiro. A Petrobras é a empresa que tem mais capacidade de exploração em águas profundas. Nós temos um exemplo extraordinário de não causar problemas ao meio ambiente. Eu sei, já de antemão, que a senhora sempre bate na tecla de que é uma decisão técnica, que quem vai decidir é o IBAMA. Mas a minha pergunta, ministra, é um pouco pelo aspecto energético mesmo, né? Me parece, a sensação que eu tenho, é que não está se colocando nesse debate se isso deveria ser a política energética do Brasil, né? Eu sei que não cabe ao Ministério do Meio Ambiente fazer a política energética, mas o que eu pergunto é se não está na hora de mudar, né, essa discussão, o ponto de vista dela, né? Se não está na hora de mudar o patamar dessa discussão em torno da Foz, do ponto de vista de que talvez não devesse mais se ampliar as fontes de combustíveis fósseis no país, né? Eu acho que o debate sobre o uso ou não de combustível fóssil não é um debate de um país isolado. É um debate que está colocado em um contexto global para todos os países produtores, grandes e médios produtores e grandes e médios consumidores de energia fóssil, sobretudo de petróleo. E foi isso que foi estabelecido na COP28, fazer a transição para o fim do uso de combustível fóssil, cujo presidente Lula foi fundamental para aquela formulação. O mundo já está convencido do potencial das energias renováveis. É hora de enfrentar o debate sobre o ritmo lento da descarbonização do planeta e trabalhar por uma economia menos dependente de combustíveis fósseis. Se o presidente Lula não tivesse dito em seu discurso que os países desenvolvidos, o mundo, né, acho que foi esse o termo que ele usou, precisa sair da dependência do uso de combustível fóssil, possivelmente aquela formulação pudesse ter sido bloqueada nas negociações na COP28. E o Brasil, tanto nós, eu pessoalmente, o embaixador André Corrêa do Lago, nossa secretária Ana Antônia, trabalhamos muito junto com a União Europeia, junto com vários países, para que saísse a formulação de transição, não só triplicar renovável, não só duplicar a eficiência energética, você pode triplicar, se continuar produzindo energia fóssil na mesma quantidade, não vai mudar para o equilíbrio do planeta. E o que foi decidido ali é que, na formulação, inclusive, que os países em desenvolvimento se alinharam, e o Brasil, é de que países desenvolvidos lideram essa corrida e países em desenvolvimento, produtores e consumidores, vêm em seguida. O Brasil é um país em desenvolvimento, produtor e consumidor de petróleo, com uma vantagem que tem uma matriz energética limpa comparado com qualquer matriz energética do mundo. Então, esse debate ele está posto para todos, produtores e consumidores. Mas, como você mesma disse, a decisão sobre a política energética brasileira não é do Ministério do Meio Ambiente nem do IBAMA. Ela é do Conselho Nacional de Política Energética, do qual o Ministério faz parte e dele participa com voz e um voto. E, na minha percepção, a COP30, ela vai ter que se debruçar
sobre o desafio dos próximos 10 anos. E qual é o desafio dos próximos 10 anos? É que a gente tenha um mapa do caminho para o fim do uso de combustível fóssil. De que a gente invista cada vez mais em renovável para poder ir substituindo essa matriz energética fóssil, inclusive o hidrogênio verde é uma grande esperança para esse caminho, e que a gente possa lidar com outros temas que são igualmente relevantes. Portanto, é a COP que, no meu entendimento, não é uma COP puramente para se posicionar. O mundo vem se posicionando sobre combustível fóssil, sobre clima, sobre tudo. Não é uma COP para se promover, de promoção. É uma COP para ser nem promocional, nem apenas posicional. É uma COP referencial. Uma COP para pensar como vamos dar conta nos próximos 10 anos. E a palavra é aceleração da implementação em todas as frentes. De transição para o fim do combustível fóssil, de transição para o fim de desmatamento. É um esforço global. Mas aí como que isso rebate justamente nesse momento que estamos vivendo de se querer investir na Foz do Amazonas? Até algumas reportagens que saíram essa semana sinalizaram que a pressa para tentar liberar essa licença agora seria justamente para tentar distanciar ela da COP30, né? Se sair agora, quem sabe na COP30 ninguém mais lembra disso, todo mundo vai lembrar. Essa informação, não sei de onde ela pode ter vindo, mas ela não tem base de realidade. Porque nós já estamos na COP30. Nós estamos aqui há 8 meses, 9 meses da COP30. Mas o que o presidente tem dito é que ele quer as duas coisas. E, obviamente, que o desenvolvimento do país e a preservação do meio ambiente. O desenvolvimento do país, o combate à pobreza, o enfrentamento da mudança climática. Aliás, que sem enfrentamento da mudança climática, o problema da pobreza só se agravará no Brasil e no mundo. Ainda tem mais uma coisa que eu vi que saiu, é que o presidente teria feito uma reunião no início do ano, de janeiro, para me pressionar sobre licença. Isso nunca aconteceu. O presidente, quando ele senta, ele trata de um conjunto de questões que estão colocadas, quando é na agenda de infraestrutura, mas nesse quesito dos projetos de infraestrutura, nem agora e nem na vez anterior, nunca recebi do presidente Lula, dirigido a mim, qualquer tipo de pressão dessa natureza. O que ele sempre diz é que ele quer que respeite a legislação ambiental e que procure resolver o problema da infraestrutura, dos investimentos. O presidente Lula voltou a cobrar que o IBAMA libere a pesquisa para a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. Não é que eu vou mandar explorar, eu quero que ele seja explorado. Agora, antes de explorar, nós temos que pesquisar. Nós temos que ver se tem petróleo e nós precisamos autorizar que a Petrobras faça pesquisa. É isso que nós queremos. E depois a gente vai explorar, é outra discussão. O que não dá para a gente ficar nesse lenga-lenga, o IBAMA é um órgão do governo, parecendo que é um órgão contra o governo. Nesse caso, ele tem uma posição, outros setores de governo têm uma posição. E como eu disse, os aspectos de oportunidade e conveniência, se vai explorar ou não vai explorar petróleo, até porque existem outras bacias onde está sendo explorado petróleo. A maior parte das licenças que o IBAMA dá, se fizer do que foi dado de licença aí, tem sido para a Petrobras, né? Porque essa é uma discussão que está posta num contexto mais amplo, né, da matriz energética brasileira, da matriz energética global, de como a gente se insere. Eu repito sempre a mesma coisa, de que cada vez mais as empresas produtoras de petróleo têm que se tornar empresas produtoras de energia. E no Brasil, nós temos a possibilidade de ser grandes produtores de energia limpa. Não só para, quem sabe, vender essa energia, como é o caso do hidrogênio verde, mas para usar essa energia para transformar a nossa própria matéria-prima, para atrair investimentos para o nosso parque industrial, para atrair investimentos para nosso grande potencial de produção de alimentos. Mas, ministra, a senhora está dizendo que o presidente nunca te pressionou, mas quando ele vem e fala, e aí não é off, não é pessoas que estão... Ele falou, né, ontem, vai liberar. Aí fica como? Vai sair, então? O presidente
ele fala que vai liberar, mas ele não está dizendo que com isso é ele que dá a licença. Não é ele. Quem dá a licença é o IBAMA. E numa república é observado aquilo que está na lei, no rito legal. E o presidente defende isso. E se a licença sair, pode ter certeza, vai ser uma decisão técnica do IBAMA. Se ela não sair, é uma decisão técnica do IBAMA, né? Eu digo isso com a maior transparência da alma. E o que se busca é também fazer uma equalização. Por isso que todo mundo fala em transição. Senão nós faríamos uma ruptura abrupta com o atual modelo de desenvolvimento. Vamos também pensar as coisas na quadratura que elas têm. Por isso que se fala em transição, de transição justa, justa para todo mundo. Justa, inclusive, para aqueles que só têm petróleo. Mas que o mundo não pode dizer, não, vocês só têm petróleo, então nós vamos todo mundo morrer, porque... Não, transição justa para todos. Uma pausa rapidinha, a gente já volta para a entrevista. Sou Estela Diogo, produtora do Pauta Pública, e estou passando para deixar alguns recadinhos para você apoiar o jornalismo independente. Ajude a Pública a seguir investigando o cenário político atual, os desafios do governo Lula e a luta por uma democracia mais justa e inclusiva. Você pode se tornar uma pessoa aliada da agência pública contribuindo com qualquer valor. Acesse apoie.apublica.org e faça já a sua doação. Você também pode ajudar com a visibilidade aqui do nosso podcast, dando 5 estrelas, curtindo e compartilhando os episódios. A sua participação é muito importante. Só voltando à COP30, né? O marco referencial justamente em torno dessa questão do Transitional Away, né? Que vem de Dubai. Quer dizer, entrou ali em Dubai, bom que tenha entrado, mas entrou com termos muito genéricos, né, sem uma meta, quase desapareceu em Baku, não apareceu, por exemplo, a questão dos combustíveis fósseis na declaração do G20, e aí é isso, todo mundo de fato está esperando essa posição, esse papel que o Brasil possa desempenhar para que esse não é um papel só do Brasil. Não, o Brasil na COP, a COP30, eu quero dizer, não o Brasil. O Brasil lidera um processo complexo, difícil, que envolve 196 países, que por consenso terão que estabelecer o que vai ser os próximos 10 anos, se a COP quer ser referencial. E o indicador de sucesso desse grande desafio, não só do Brasil, nem só da COP30, é a implementação do que já foi acordado. Não é mais outras, é implementar a agenda de financiamento, é implementar a agenda na área de transição energética, de perdas e danos, é implementar o que está decidido em relação a fim de desmatamento, em relação à floresta, em relação a crédito de carbono, tudo. O caderno de negociação, como é que chama, de regras, já foi, agora é a implementação. Isso que eu queria saber, assim, como que a senhora imagina que vai ser o nosso papel nessa presidência para tentar chegar a papel de diálogo, de articulação com outros países. Uma coisa que eu acho que deveria estar, né, temos conversado muito na agenda de ação, é a questão do financiamento, que não é dentro da negociação agenda de ação, né, mas faz parte da dinâmica da COP, a questão do financiamento, tanto financiamento público quanto privado, porque nos próximos 10 anos temos que viabilizar 1,3 trilhão, né, por ano para fazer a transição. Agora só ficou 300 bilhões apalavrado, como dizia minha avó, né? Até que seja efetivado, tem aí muito trabalho. A coisa mais importante que a NDC alinhada com 1,5 não vai ser dentro da COP, é antes, mas nós já vamos saber se está ou não está alinhado, possivelmente não estará. E tem um debate que, na minha opinião, pode ser feito na COP quanto no balanço ético global, que é, se não tiver alinhado, vai se esperar 5 anos para rever a NDC? NDCs é a sigla para contribuições nacionalmente determinadas. Na prática, é a meta que cada país estabelece para si mesmo de redução de emissões de gases de efeito estufa. Mas como o aquecimento do planeta está cada vez mais acelerado, o ideal é que as NDCs de todos os países, somadas, consigam reduzir as emissões do planeta de modo a conter o aumento da temperatura a 1,5 grau em relação ao período pré-industrial. Eu defendo que seja encurtado esse prazo para no máximo 2 anos.
porque não tem mais como esperar. Nós já temos 1,5, nós já estamos vivendo os extremos. Tudo isso são esforços que o Brasil vai liderar. E acho que, como você disse, saiu uma formulação. E caberá aos 196 países, e o Brasil tem se empenhado nisso, não deixar que a questão da transição para o fim, porque será o pior dos mundos, é não se preparar para fazer. E não começar a fazer, porque estamos há 30 anos e já aconteceu tudo que está acontecendo. 33 anos. O Brasil está comprometido em fazer com que esse debate aconteça e, com certeza, é bem razoável que a gente possa sair com um mandato de um grupo de trabalho para ver o que é essa transição. Como é que entre os países desenvolvidos, os países em desenvolvimento, tanto para fim de fóssil quanto para fim de desmatamento. O Brasil não vai ter nenhuma carta na manga, assim, para conseguir mobilizar esses países. Primeiro, não existe carta na manga de um país para algo dessa magnitude. O que nós temos que ter é muita capacidade de criar um bloco, uma coalizão de alta ambição climática, de alto compromisso com o que está acontecendo no mundo, num contexto geopolítico tão difícil. A COP é muito trabalho, muita responsabilidade, muito sentido de urgência e de uma forma a colocar, o grande desafio que está posto para a humanidade. Já existem várias regiões em ponto de não retorno e possivelmente ela vai acontecer em uma realidade que os cientistas estão dizendo que o Pantanal já pode ter entrado em processo de não retorno. De acordo com registros da Universidade Federal do Rio de Janeiro, junho deste ano teve a maior média de área queimada no Pantanal desde 2012. Em apenas 30 dias, o fogo consumiu mais de 411 mil hectares, quando na média histórica o Pantanal costuma queimar pouco mais de 8 mil hectares. Florestas é responsável por 10% das emissões globais. 90% vem de outras fontes de emissão, sobretudo carvão, petróleo e gás. Mesmo que zeremos o desmatamento da Amazônia e das florestas tropicais, de todas as florestas do mundo, se não reduzir a emissão, as florestas vão desaparecer do mesmo jeito. Então, é uma responsabilidade inteiramente compartilhada. É uma COP na Amazônia, não é da Amazônia. É uma COP no Brasil, não é do Brasil. Mas o Brasil tem um papel importante, porque há 33 anos atrás elas nasceram aqui ainda num contexto de alerta. Agora ela acontece no Brasil em um contexto de emergência. Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. E chegou a hora da gente recomendar um programa da Rádio Guarda-Chuva para você emendar na sua playlist depois do Pauta. O Afluente é um podcast que conta histórias sobre a Amazônia ou a partir dela, conduzido por Bruno Tadeu, sempre sob a ótica do jornalismo independente. No feed do Afluente você encontra mais de 30 episódios no ar que tratam das mais diversas temáticas do território que falam muito sobre o Brasil e o futuro do planeta em um momento crucial. Saiba mais sobre o Afluente e outros podcasts da rede em radioguardachuva.com.br. Boa escuta! E chegamos ao fim de mais um Pauta Pública. Obrigada por acompanhar a gente até aqui. O Pauta é apresentado por mim, Cláudia Jardim, e pela Andréa Dipp. A Dipp e eu também cuidamos da pauta e entrevista do programa. Na produção, Estela Diogo e Ana Alice de Lima. O Ricardo Terto é quem roteiriza e edita o programa. As artes e a identidade visual são da Tainá Gonçalves. Os vídeos são da Etienne Karen. Na coordenação das redes sociais, Lorena Morgana, e a publicação no site fica com a Rafaela Ribeiro. A trilha sonora original é do Pedro Vituri. A coordenação da produção e edição de conteúdo dos podcasts da Pública também são feitas por mim. O Pauta Pública é uma produção original da Agência Pública de Jornalismo Investigativo. Até sexta que vem. Um abraço. Esse programa usou áudios de TV Senado, TV Cultura, TV Globo e Greenpeace Brasil.